Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou em parceria com Vanderlei Teixeira, tudo bem? Ai, Vanderlei Teixeira é editor do Chovendo Sapos e o meu companheiro aqui do quadro Arquivos Nicole Kidman, no qual a gente chega ao episódio de número 52. E a gente vai tratar de um filme aqui que a gente adiou um tempo porque a gente considera de grande importância assim, na carreira de Nicole Kidman, que é Cold Mountain, que foi dirigido pelo Anthony Minghella e, e é ali um dos projetos pós-Oscars que ela fez. E mas assim, ainda um pouco antes, né, do quando começaram a dizer que ela era uma vítima da maldição do Oscar, que ela era um veneno de bilheteria, até porque, embora Nicole Kidman não tenha sido laureada com uma indicação ao Oscar de melhor atriz, Cold Mountain, como informa aqui na capa, teve bastante recebeu bastante destaque, né, no Oscar ao qual ele concorreu, sendo indicado a 7 categorias. Convertendo em vitória a indicação de Renée Zellweger como melhor atriz coadjuvante. Aí, fora isso, Cold Mountain também recebeu indicação na categoria de melhor ator, de melhor fotografia, melhor edição, na verdade, melhor montagem, né? Melhor trilha sonora e teve 2 indicações na categoria de melhor música original. Uma que foi composta ali pelo Sting, que é You Be My and True Love, e o outro pelo T-Bone e o Elvis Costello, chamado Scarlet Tide. Embora não indicada ao Oscar, a Nicole Kidman recebeu indicações importantes aqui por esse filme, como o Globo de Ouro, o de melhor atriz dramática, e ela também foi indicada ao o SEG, né, de melhor atriz. Não, ou não, não foi não. acho que não. Só a Renée Zellweger. Qual foi a... Tô tentando lembrar um outro prêmio importante que ela foi indicada. Aí Deixa foi eu ver se eu Critics? encontro. Qual? Critics? Não sei. Acho que foi o Eu Critic só lembro do Choices, Globo de então. Ouro. Ah, não, foi o Critic Choices, Eu então. acho que o Não... prêmio Uhum. pra melhor elenco, acho que deu no SEG, não. Exatamente. Até foi, eu pensei que era SEG, mas não, foi Critics' Choice mesmo, que eu até achei estranho que a Renée Zellweger foram indicadas e o Jude Law não. É, E esqueci de passar para vocês alguns dados, né? O Cold Mountain é uma produção de 2003, consequentemente concorreu ali ao Oscar 2004 nessas categorias que eu já citei. E também como eu dei aí uma pista, né? Foi um projeto bem sucedido, assim, comercialmente falando, né? É um filme que custou um épico romântico de guerra, custou bem, assim, 79 milhões de dólares. Nos Estados Unidos encostou ali nos 100 milhões, fez 95 milhões de dólares. E mundialmente ele faturou 173 milhões de dólares. E deixa eu pegar mais uns dados importantes que é em relação ao lançamento, né? No Brasil, ele foi lançado um pouquinho mais tarde, foi no mês de fevereiro, segundo a MDB, foi no dia 13 de fevereiro, o lançamento nos cinemas. E nos Estados Unidos, ele teve a premiere no dia 7 em Los Angeles e a estreia comercial no dia de Natal, 25 de dezembro de 2003. E para finalizar, assim, antes de iniciar ao nosso diálogo sobre Cold Mountain. Vou ler a sinopse que diz que a Nicole Kidman contracena com a ganhadora do Oscar Renée Zellweger, com o ator indicado ao mesmo prêmio, Jude Law, durante a explosão da Guerra Civil Norte-Americana, onde os homens de Cold Mountain, povoado da Carolina do Norte, imediatamente unem-se ao exército dos Confederados. A Ada, interpretada pela Nicole Kidman, promete esperar pelo Inman, que é feito pelo Jude Law, mas com a guerra estendendo-se cada vez mais e a cada carta sem resposta, ela precisa encontrar forças para continuar vivendo. Ao final da guerra, corações serão partidos, sonhos serão realizados e a força do amor será desafiada, mas não destruída. Dirigido pelo ganhador do Oscar, Anthony Minghella. Bom, eu
participei recentemente de um podcast, o Sábado Sem Legenda, no qual a gente discutiu sobre o talentoso Ripley, e que foi dirigido pelo Anthony Minghella. E aí eu tava refletindo durante a conversa, né, como, assim, o Anthony Minghella não é um ator não é um ator, desculpa, um diretor que me desperta é, grandes paixões, mas eu acho que uma qualidade assim que ele sustentou sem dirigindo o Paciente Inglês, de certa forma também o Talentoso Hitler, que não deixa de ser uma história ambientada em uma outra época, e Cold Mountain. Acho que ele é um diretor que faz assim falta nos dias de hoje, no sentido de que eu tava, posso estar enganado, ter pulado alguma produção, mas a gente não tem mais esse épico de guerra romântico, né, que era tão popular e produzido ali nos tempos do David Lynch. Muitos apontam ali como uma inspiração, né, para o Anthony Minghella. E eu acho assim que o Cold Mountain, eu, particularmente falando, eu sinto que a gente encontra o Anthony Minghella assim no seu auge, assim como um realizador e também narrador. E assim, O Paciente Inglês é um filme que eu assisti jovem, eu lembro que eu não apreciei, mas é um dos filmes assim que eu tenho muita vontade agora de rever, assim, sabe? Acho que talvez eu até goste de algumas coisas, mas precisaria dar uma segunda chance para confirmar. E eu queria saber das suas impressões também sobre Antônio Miguel. Acho que... Eu também tenho a mesma experiência com você quanto o Miguel, com a diferença que eu acho que eu gosto muito do Talentoso Ripley, assim, acho que Uhum, é cara. uma das lembranças mais positivas, assim, que eu tenho nos anos, final dos anos 90, do ano de 99, né? Acho que É, 91. desse princípio aí de cinefilia, acho que é ter assistido o Talentoso Ripley, assim, tipo, é um filme que me impressionou muito e me impressiona até hoje, assim, dessa qualidade do Anthony Minghella de fazer essas histórias grandes, de ir É, para as locações, assim, tem uma coisa muito verdadeira e de imersão é, naquele universo, naquela época, assim, que ele consegue com esses filmes, assim, muito porque ele podia fazer esse tipo de produção e era uma outra época, um outro contexto, e que eu acho que o Talentoso Reaper me traz muita essa impressão, assim. É o meu filme preferido da carreira dele, é o Talentoso Reaper, uhum, mas o Cold Mountain tem um carinho muito especial, assim. Foi muito louco fazer essa revisão, assim, porque é um filme que eu gosto. Ele me traz uma memória afetiva muito forte, assim, da época, assim. Eu fico, às vezes, na dúvida do quão que dessa experiência positiva que é rever Cold Mountain é do filme em si, ou da época, de coisas que eu me lembro da época, assim. É um filme que veio depois de Moulin Rouge, depois de As Horas, então acho que já estava um pouquinho, se é que pode dizer isso, maduro, assim, pra... Então já foi uma temporada que eu acompanhei com mais ciência de como a coisa acontecia. Acho que era uma época que de alguma forma eu já utilizava a internet para ver essas coisas e discutir isso. Eu me lembro do Cinema em Cena, que tinha uma página do Cinema em Cena que ficava atualizando o status da produção e eu uhum, acompanhava bastante a do Cold Mountain, porque eu já era fã da Nicole Kidman naquela época. Então, me traz muito essa memória, assim, o Cold Mountain. Assim. Não é o meu filme preferido do Anthony Minghella, segue sendo o Talentoso Ripley, uhum, mas eu tenho um carinho muito grande, assim, por ele dentro da filmografia da Nicole Kidman. Assim, então, é um longa que eu gosto uhum. bastante. Eu sempre amei, assim, Cold Mountain, mas, nossa, fazia muito tempo que eu não revi, assim. Hum. É um filme que eu não aluguei, sei lá, assisti duas, três vezes, né, no mesmo fim de semana. Era um hábito meu, assim, na época, né? Não tinha outra coisa para fazer. E, e eu acho que talvez eu tenha revisto 2 anos depois, assim, e fiquei um bom tempo, assim, uns 15 anos, talvez, sem nunca mais assistir ao filme. Eu revi três. No cinema, eu fui nas 3 semanas que o filme ficou em cartaz aqui no Brasil. Olha. Pra ter uma ideia. Porque o filme aqui no Brasil só ficou em 3 semanas em cartaz. Eu me lembro dessas coisas. Aham. Porque eu me lembro que ele estreou aqui, acho que ele, se minha memória não me falha, eu acho que ele estreou aqui em terceiro lugar. E ele foi.
descendo, assim, tipo, de sexta posição e Hum. acabou sendo na nona e saindo de cartaz. Mas eu vi nas 3 semanas, assim, então fissurado naquela época que eu tava pela Nicole Kidman e pela coisa da temporada de premiações. Cold Mountain foi um filme que eu acho que ele sofreu muito aquela coisa do favorito precoce, porque eu me lembro Uhum. na época que se falava muito do Cold Mountain como esse grande favorito ao melhor prêmio de melhor filme, era um projeto da Miramax. A É. gente já vinha com a percepção da força que a Miramax tinha para fazer campanha do Oscar de 2002, do Oscar também do Shakespeare Apaixonado, já era uma fase bem mais amadurecida da Miramax, assim. E eu vi os extras que tem uma edição DVD gringa, né? E tem, pra quem tá assistindo, que a gente tinha falado com a Alex aqui antes de entrar. E, Uhum. tipo, os extras, assim, o making off de como aquilo ali foi feito, assim, um negócio super grandioso, assim, de ir na Romênia, sabe? De gravar com figurante, muito figurante, deles construírem os cenários naqueles lugares isolados, em É. casas reais, sabe? É um negócio muito louco se a gente for pensar hoje em dia, assim, sem estúdio, sem chroma key, sabe? É uma coisa muito que acho que talvez só a Miramax, assim, com, com o poderio que ela tinha na época, assim. Todas as questões que a gente possa trazer, né, de como ela conseguiu isso, talvez só naquele contexto a gente podia ver um negócio desse, assim, e algo muito. Acredito que tinha essa coisa do mirar o Oscar também, né? Então, não sei, assim, me traz muito essas lembranças. É, isso foi algo que eu comentei no podcast também. Viu? Os caras, eles eram uns desgraçados, mas olha, eles, É, quando eles queriam fazer, eles faziam, meu. E acho que nada ainda conseguiu, assim, suprir essa ausência de algo como a Miramax no mercado, né? assim, eles Nem o fazem Tarantino é mais o mesmo, trabalhando em outros estúdios. Tudo a lógica de desandou, assim. produção é completamente diferente, É, né? É um outro contexto, né, que a gente tá é, vivendo. E assim, exatamente. você puxar o elenco desse filme, assim, né? É. Você vê aquele monte de gente, e são atores que eram daquela época, e não sei, assim, me traz muito essa. É um filme que me traz muito essa memória, assim, do cinema daquela época. Acho que muito por trazer essas questões, assim, essa reunião de grandes nomes. Pega os créditos desse filme, você vê o Walter Murch, que é o montador do filme, Gabriel Yared, que trabalhava já com Anton Minghella, né? Anna Roth no figurino. Aí você vê aquele elenco, Philip Seymour Hoffman, Natalie Portman. E tipo, cara, olha, apareceu tipo Melinda Walters, né? Do Magnolia. É. Cara, Melinda Giovanni Walters Ribisi, Ray é Winstone, Kathy Baker, Donald Sutherland, Brendan Brandon, Gleeson, nossa, Ellen Atkins, Ellen Cillian Atkins Murphy, é um Charlie negócio. Hunnam, Gina Malone, Jack White, nossa, Lucas Black, é Tá, uma assim, eu galera pensava pra daquela. reunir aquele grupo de pessoas, assim, e eles já faziam isso em outro, por exemplo, o próprio Talentoso Ripley, assim, que traz um elenco Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, e tipo assim, você reunir esse grupo de pessoas, assim, não consigo perceber um esforço desse sentido hoje, assim, não sei, assim, é muito louco, assim, olhar para esse filme e pensar, assim, naquele período. Uhum. É, sim. E acho que o choque que mais se estabelece mesmo nessa revisão não somente, né, de relembrar pessoas que a gente, na verdade, não digo nem relembrar, mas esse choque de ter pessoas que a gente nem lembrava que estavam no elenco, né? E, mas acho que é principalmente isso, de ser um filme que talvez o gênero ele é produzido, mas não mais desse jeito. E a gente percebe realmente, sabe, que existe uma riqueza técnica e também um cuidado para tornar tudo que a gente está assistindo o mais real possível. E assim, de certa forma, o Resgate do Soldado Ryan e Cold Mountain não são, são filmes assim vizinhos em relação
ao tempo que foram lançados, acho que tem somente 4 anos, né, na diferença de produção. Mas eu lembro que muitas pessoas defendem até hoje, né, que de certa forma o Resgate do Soldado Ryan meio que estabeleça uma nova gramática para Hollywood no sentido de como abordar a violência da guerra, justamente por conta daquele plano sequência inicial. E em Cold Mountain a gente tem também, né, Bem cru, uma bem. introdução, né, de muito choque, né, Que visual é e uma perspectiva da guerra bem crua mesmo, né? é, A gente vê corpos sendo queimados, né? Aquela cena do rapaz que provavelmente estoura a bomba, tipo, a roupa dele é é, completamente destruída, assim, dilacerado, né? Uhum, é, ele sendo pisoteado, é. né? Aquela coisa crua aquela é, violência gráfica bem forte, assim, né? E aquele E uma amanhecer guerra que muito um minuto do rudimentar, outro né? é atingido de vermelho, né? E uma guerra muito rudimentar, né? É, Era muito rudimentar, às vezes até mais do que o período que o Spielberg é, retratou. É bem impressionante aquela cena, é, exato. com o resultado dela, assim, Uhum, me causa impacto até hoje. é. E assim, o que mais me deixou feliz na revisão é o fato de que, sei lá, pra mim o filme ele continuou assim intocável 10 assim. Eu acho ele super redondo assim em tudo que propõe, sabe? No romance, na exploração daquele contexto de guerra, no desenvolvimento dos personagens, no valor que é dado também nas figuras coadjuvantes, e acho que é por isso também que tem ali, né, atores do porte da Gina Malone, do Cillian Murphy fazendo cenas muito breves, né, mas você é totalmente impactado por elas. Acho que não somente pela face, né, reconhecível, né, desses talentos, mas eu acho que consegue também esses personagens muito breves conseguem também deixar um histórico, mas também tornar ainda mais complexa, né, o perfil dos protagonistas, né? Eu tenho uma coisa interessante no documentário dos extras do DVD, Uhum, falam que é uma coisa que eu via, me lembro de ter lido na época na 7, assim, quando o filme foi lançado aqui no Brasil. Que fazia a comparação do Cold Mountain com a história da Odisseia, né, do retorno de Ulisses para casa, a personagem da Nicole Kidman sendo a Penélope, né. uhum, Eu gosto muito de como o romance dos dois é desenvolvido, de como quando ele sai daquela coisa meio idealizada, pré-guerra, como aquele conflito transforma tanto ele que foi para a linha de frente, teve lá, como para ela que ficou, as coisas ficaram muito difíceis, e como esses personagens, ela amadureceu bastante, eu acho que ficou aquela coisa meio esse esforço não é que esse esforço não, mas essa experiência da guerra, como ela é forte no sentido de tentar desumanizar as pessoas, sabe? uhum, Ele é um sujeito que ele está sempre testado a deixar de ser uma figura mais humana, assim. Então, é, pelo que ele testemunha, é pra você deixar de ter fé na humanidade. uhum, Ela também, né? Então, tipo, são figuras que não se transformam, assim. Quando eles se reencontram, eles são pessoas muito diferentes do início do filme. Eles têm que reaprender a se reconectar, né? é, Eu também tenho essa impressão de ser uma obra muito redondinha, assim, como ele constrói a jornada desses personagens, é, o romance, é, e como eles dão a dimensão da própria guerra, desse contexto histórico e tal. É muito. Eu tenho talvez uma revisão assim. Você tem os estranhamentos, por exemplo, da ausência dos personagens indígenas da história, dos escravos da história. Você fica meio. Eu acho que é uma ausência que, de certa forma, a gente vê hoje causa um certo ruído, assim. é, Mas a gente para pensar como ela é construída, é muito bem feito, assim, não vejo grandes questões, não. Assim. uhum, Até mesmo, por exemplo, falam muito que eu acho que é um ponto de polêmica, assim, não sei se você vai
discutir assim, a atuação da Renée, né? Que dizem que. Eu me lembro na época dos comentários, né? Que falavam. Muita gente torceu e torce até hoje na lista do Oscar do Dennis Wagner por esse filme, né? Eu até concordo que tinham atuações na categoria dela bem fortes, né? Um concorrente bem forte, assim. Mas muito se diz da coisa dela ser esse elemento. Parece que é um alívio cômico na história. Às vezes eu não sinto que seja muito bem isso, assim, porque eu sinto que a personagem dela tem alguns momentos que ela causa esse tipo de. Faz a gente rir de alguma forma, de alguma Uhum. situação e tal. Mas eu acho que é muito pelos traços da Ruby, assim, como ela lida com as situações, assim, de tentar meio que camuflar a tristeza Ah, dela com uma coisa é, mais ácida, mais, uhum. sabe, mais. Não sei explicar assim, mas eu acho que é muito o traço da personagem, que eu acho que ela conduziu bem isso. Não sei qual é a sua percepção sobre a atuação dela aqui nesse filme, porque sempre é muito polêmica, assim, sempre vejo muito, até hoje eu vejo alguns vídeos falando sobre esse Oscar, assim, como foi meio que tipo uma recompensa por ela ter disputado dos anteriores, principalmente a de Chicago, ela ter perdido, né? Ah. Eu sou curto, breve e grosso, assim, sobre a Renée Zellweger nesse filme. Eu falei, meu, se você não gosta da Ruby, eu te odeio, assim, até a morte. Desde o primeiro momento. É que, assim, na verdade, a Renée Zellweger, ela é uma atriz, assim, que as pessoas sempre tiveram, assim, um pezinho atrás, sabe? Porque ela tem, assim, uma doçura muito particular. Ela é muito afável, mas também tem essa doçura muito particular que ela irrita, assim, as pessoas. Pode irritar as pessoas, sabe? E ela fez, assim, uma linha dessas personagens, né? Se notabilizou ali pela Bridget Jones. E aí ela faz aqui a Ruby em Cold Mountain. Aí tem a Miss Potter também. E todas as vezes que ela naquele período. A enfermeira Beth também, né? Lembrei Nossa, agora. agora E todas as vezes que ela fazia alguém um pouco fora dessa linha, aí não davam muita credibilidade, né? Falavam, que ela não convence, né? Tipo, como a Rock Sardilosa de Chicago, ou aquela atriz deprimida de Deixe-me Viver, eu adoro também ela nesse filme, inclusive. E acho que ela tem muito, assim, um perfil, assim, muito particular, assim, que é muito também uma coisa de ame ou odeie, sabe? Acho que tem alguns atores que são um pouco assim, né? Que as pessoas, elas têm uma... Elas são muito particulares por aquela característica e que vai fazer as pessoas amarem ou odiá-la. E aí eu acho que, assim, muitas dessas reclamações partem disso, de pessoas que elas não têm qualquer simpatia pela Renée Zellweger. E aí teve também, né, o segundo Oscar, ele também foi questionado por Judge. E assim, teve toda uma narrativa também por trás daquela vitória, por ela também ser importante para Renée Zellweger. Mas até hoje ela é uma atriz, né, que as pessoas. É que ela deu uma grande sumida, né? Mas ela é até hoje uma atriz, assim, que nem todos, assim, guardam um grande carinho. Assim como a Reese Witherspoon também, sabe? Eu vejo ela fazendo trabalhos maravilhosos, assim, atualmente. As pessoas ainda ficam com um rancinho, assim, e tal. E você eu é acho aquela que atriz de comédia, tinha uma coisa também de comédia romântica, eu tenho essa. Sandra Bullock também é outra que tem pessoas que eu também conheço que não gostam dela, mas eu não sei, acho que se você não gosta de Renée Zellweger, Sandra Bullock Não tem e coração. Reese Witherspoon, meu, você merece o sofrimento, assim, em vida. Eu amo de paixão mesmo a Renée Zellweger. Tipo, é Eu muito adoro legal. a personagem da Ruby. Eu não há, acho que sim, ela traz uma leveza assim para pro filme, mas eu não acho uma leveza que descontextualiza o filme. Acho que não, ao contrário, ela enriquece, né? E acho que ela de certa forma até traz assim um lado feminino que aquela época acho que nem sequer foi
que a gente tá vendo com a perspectiva de hoje, né? Mas. Mas É, é muito incrível, assim, do filme, que hum, eu acho. Essa hum, parceria dela com a Nicole Kidman, né? A gente vendo elas. As duas concorreram em duas disputas de Oscar sucessivas, né? De é, novo, Bridget Jones, depois Chicago e as Horas, e aí eles vieram trabalhar juntos principalmente em 2013. é, E como, tipo, é um filme que eu tava entre mim, ela fala, assim, é um filme que fala muito dessa relação das duas, né? Da é, Ruby e da Ada, assim, em certo momento você até fica. Você pode encarar até o fim como um triângulo amoroso, assim, né? é, Que a Ada vive com a Ruby e com o Iman, né? uhum, Porque é muito aquela história daquelas duas mulheres que ficaram para trás desse conflito de guerra, né? E que tiveram que reconstruir a vida muito naquela coisa da parceria, né? Uma ajudando a outra, a é, coisa da sororidade que a gente vê hoje, exato. é muito discutido, a gente vê isso na tela, na história da Ruby e da Ada. Como elas Sim, é duas. uma transformação muito crível a cena que a gente vê a Nicole Kidman lá, isolada, passando fome, e vem essa personagem, embora seja uma transição até que relativamente rápida, você super compra, assim, de fato, que sabe que uma mulher foi essencial para a outra e que não É, existia necessariamente uma hierarquia, nesse em a patroa da relacionamento. outra, elas são sócias, né? É, E é muito legal esse tipo da Ruby dando esse senso prático pra Ada, né? E ensinando ela algumas coisas de como lidar com a Terra e tal. Só que a Ada também traz, fazendo com que a Ruby também não se desumanize pela história de vida dela, né? Ela tem contato com é, literatura, com música, através dessa relação que ela tem com a Ada, né? E da maneira como a Ada responde às situações, né? Eu acho muito, muito legal, assim, é, esse aspecto do filme. De trazer essa amizade de duas mulheres, assim, que é um negócio tão. Na época, acho que era muito raro de ver, né? é, E depois tem a série também da Alien Atkins, que eu acho. É uma presença que eu acho fantástica no filme também, assim, a- hum, essa personagem, assim, eu acho formidável. Sei, hum. eu gosto. Tá ali nos comentários mais recentes da Letterboxd falando que o filme deveria ser um romance lésbico entre a Ada e a Ruby. Mas eu acho que tem essa leitura assim, que a gente vê hoje. É, acho que daria pano pra manga, assim, algumas pessoas discutiram isso bastante, porque em alguns momentos a gente tem essa interpretação assim, da existência de alguma coisa a mais, assim, principalmente da parte da Ruby. Assim. Uhum, Mas eu gosto muito dessa perspectiva do filme, de trazer essa história de duas mulheres que são amigas e que elas constroem essa amizade, uma muito diferente da outra, tem origens completamente diferentes, temperamentos diferentes, tiveram experiências de vida completamente diferentes, e elas se reconstroem ali naquele contexto, né? É muito é, bonito o final, né? A expectativa de que o final fosse a Aida encontrando o Iman. Spoiler, esse filme já tem 20 mais de 20 anos. Mas a Aida encontrando ele não, assim, de como a Aida atravessou aquela situação toda e ela reconstruiu aquela vida e meio que foi uma parceria ali dela com a Ruby, né? é. Através da situação, assim. E só relembrando, né, que a gente vai falar de Nicole Kidman, claro, em relação ao Oscar, mas é que você mencionou também o Oscar da Renée Zellweger. Aí só lembrando que aquele ano ela disputou com a Holly Hunter em Aos 13, a Marcia Gay Harder por Sobre Meninos e Lobos, a Patrícia Clarkson por Do Jeito Que Ela É, e a Shori Agudashalo por Casa de Areia e Névoa. E ainda tinha meio que ficado de fora, né? A Rupi Davis por Anti-Herói Americano e a Maria Bello por The Cooler, mas eu admito que esses dois filmes eu não assisti até hoje. Eu tenho eles aqui, mas não assisti. Entendeu? Assim, assim, foi. Eu acho que é um. Aquele foi um ano que acho que, tirando tal. Assim, eu amo a Holly Hunter aos 13, tá? Eu vou enfatizar isso, mas assim, ela não é a minha preferida ali. Acho que se fosse a. Na verdade, assim, eu tenho um carinho assim muito parecido com o trabalho da Renée Zellweger em Cold Mountain, o da Patricia Clarkson e do jeito que ela é, e a da a Shory Agudashalo por
Casa de Areia e Neve. Eu acho que pra mim, qualquer uma das três, assim, que Sim. vencesse, eu teria ficado muito feliz, assim. Eu ainda estaria muito feliz. Mas é isso, também foi um Oscar de consolação, né? Porque foi uma sucessão de indicações que não emplacaram em vitórias. Uhum. Eu tava até vendo um vídeo esses dias, revendo, na verdade, o vídeo do Be Kind Rewind, que é um canal bem conhecido, né? Fala sobre, Sim, ela faz um retrospecto, uma pesquisa histórica, né? Sobre, principalmente casos de atrizes venceram Oscar e tal, sim, disputas de Oscar, né? E aí, no caso da Nicole Kidman, né, por as horas, e falava muito dessa coisa da Miramax. Em dado momento, eles resolveram investir na campanha da Nicole por as horas, porque meio que tinha perspectiva, já tinha a Cold Marca no gatilho, então meio que, ó, vamos deixar no ano que vem para Renee, né, assim, uhum, vamos investir na campanha da Nicole. é. E, e se assim, já teve alguma ator-atriz na história do Oscar que teve, assim, foi indicado em quatro edições consecutivas, que aí teve 2001, ela foi o Diário de Bridget Jones. Foi 2002 o Chicago e aí veio o Cold Mountain. Ah, tá. Eu tô achando que tinha mais Então, uma quarta indicação. Não, não, tô sei se a enganando. Meryl Streep nos anos 80, ela foi bem indicada assim, em sucessivos anos, um Hum, seguido do outro, né? dá. Coisa. E, e aí, acho que também, né? Ela, seria quatro se não tivesse lembrado dela em A Enfermeira Beth, né? Mas não rolou. É, infelizmente, É, porque eu acho que a formação dele talvez seja a minha preferida com Chicago. é uma das minhas favoritas dela também. Mas assim, tópico encerrado. Se você odeia Ruby Honor sai deste canal imediatamente. E eu não sei se você tinha citado a Natalie Portman também, que você gosta muito dela. Foi, não? É que acho que eu não Eu ouvi falei, muito bem seu áudio. não, eu falei da Natalie Portman, que acho que todas as participações desse filme eu gosto muito, assim, como elas aparecem. Personagens, eles aparecem em cenas pontuais, assim, mas Ah, não meio que um recado de quem são aqueles personagens. É tudo muito bem feito, assim, no Cold Mountain nesse uhum, sentido, né? Você não sente aquela coisa. É algo episódico, mas você sente que esses episódios estão ali para desenvolver o Iman e a Ada, né? Enfim, acho que é muito difícil assim, você ver uma atuação ruim nesse filme, né? não, E não entre tem as nenhum. participações assim mesmo. Não. Ele me comove assim também, sabe? Eu sei que essa coisa do amor da Ada e do Iman às vezes até meio já um chavão, assim, né, nesse gênero, mas me comove muito, muito na maneira como ela é feita aqui. Assim como também me comove a relação da Ruby com o pai dela. E a personagem também da Natalie Portman, um dos melhores trabalhos da Não, carreira dela, pra mim. naquela cena do bebê é muito forte. Me lembro na Né? época as pessoas comentarem bastante isso. Inclusive, a- assim, é a coisa da competição e da concorrência, sim, mas assim, me lembro de alguns comentários, quem merecia indicação para coadjuvante era a Nathalie por conta daquela cena. Hum, Mas assim, sobre o que você falou do romance da Ida e do Winman, eu acho bem curioso, assim, porque também voltando para as críticas da época, eu me recordo também de falarem desse estranhamento dos dois, assim, que não existia uma química entre a Nicole e o Jude Law, que era muito hum, estranha, aquela coisa meio fria que se estabeleceu na relação amorosa dos dois, mas quando a gente volta e revê o Cold Mother, isso tudo faz muito sentido para a construção da história, né? Deles terem aquele primeiro encontro pré-guerra, de ser aquela coisa meio distante, meio de não saber como se é, portar, que tinha aquela coisa das etiquetas da época, e também ele tinha aquela falta de traquejo, ela tinha muita etiqueta, ele tinha falta de traquejo, então existia uma dificuldade de comunicação a princípio, aí veio a guerra e meio que interrompe uma relação que começaria a se construir a partir dali, e que coloca um outro desafio para eles depois, que é de como viver aquilo ali depois de tudo que eles passaram. Eles
meio embrutecidos, muito diferentes daqueles jovens que não passaram, não viveram essa experiência de uma guerra, né? É, Então, acho que faz muito sentido isso estar presente aqui, e contraria até a expectativa que a gente tem com a história de amor, assim, um é, romance, né? De que no final ele retornaria para a guerra e aquele grande clímax dele, o casal apaixonado, e aí vinha aquela coisa intensa, forte, não é, isso não está presente no o reencontro deles inclusive não tem essa coisa apoteótica, né, de reencontrar o grande amor da sua vida, não, é uma coisa que você percebe que o Anthony Minghella entende muito bem é, o ponto que aqueles personagens estão para desenvolver aquele reencontro da forma que é coerente com aquela situação, assim, né? Uma coisa... Então acho que até contraria um pouco a expectativa que a gente tem com histórias de amor, né? Com esses grandes romances. E é bem interessante como o filme faz isso, né? acho que você foi certeiro, assim, nessa descrição que há, assim, do relacionamento entre eles. Mas ele também não se furta, né, desse, Esse desses ápices, tratamento, né, né? com a cena do beijo e depois do sexo entre eles, né, que eu acho Eu bem... gosto muito da cena dela, quando ela vai depois da cena de sexo, né? No dia seguinte, que ele se despede dela, ela vai junto com a Ruby, assim, que ela olha pra É, trás. Tipo, é bem singela aquela cena, mas eu acho é, muito bonito, assim, meio que com uma promessa de que, tipo, agora a vida da gente vai ser diferente, né? é, De perceber uma luz no fim do túnel depois de tanta desgraça que eles passaram, né? De tudo que eles sofreram, assim, pô, é, a gente enfim vai ser recompensado, né? é, Tudo que a gente passou. E olha, quando você pensa que depois daquilo ali também pois é. Nossa, eu acho muito bem feito, assim, o filme, a história dos dois, e como é construído. Uhum. E o livro você nunca chegou a lê-lo, né? Eu tava em Buenos Aires, eu passei por uma cópia dele no sebo, mas estava muito caro, assim, que eles estavam cobrando, e era em inglês, aí eu acabei não levando, mas sempre tive muita curiosidade. E falam que também o Miguel, ele também se inspira muito em Ulisses, né? Sim, né? Eu disse, No sentido da questão da jornada do herói e tudo mais, que é um filme que se pauta muito por essa gramática, né? Mas eu acho vamos. Pode falar. não, eu queria tocar num ponto também que eu acho legal. Hum, A pessoa da ida na trajetória da Nicole Kidman, né? É uma personagem que, pra mim, sintetiza muito a imagem que meio que foi cimentada da Nicole Kidman, né? Como estrela de cinema, né? De quem ela ah, é, né? Aquela coisa meio da ida no início, meio aristocrática, quase algo que meio que quase inalcançável, assim, daquele uhum, esforço dela de tentar se comunicar com as pessoas, mas ser aquela figura meio que inalcançável, distante, e até é, certo ponto, existe um isolamento nisso aí, né? é, E me toca muito na imagem de que as pessoas têm da Nicole Kidman, que é muita personagem dela em Cold Mountain e também dela no Retrato de uma Mulher, assim. é, São dois personagens que me remetem muito à imagem uhum, que se formou assim, dela. uhum. E pra mim a escalação perfeita, assim. É, e é um filme uma experiência, né, de Nicole Kidman que me remeteu bastante também, e acho que é porque a revisão foi muito recente, foi a Austrália. E aí eu Então, até fico pensando, né, como Cold Mountain é um filme que ele faz muito bem o que a Austrália não faz bem, é e que verdade. mesmo assim ele também eu acho que se traduziria muito bem, assim, como uma minissérie. Eu não acho ele episódico, mas justamente, né, ele tem esses breves encontros, e aí ficou, e são breves encontros assim, com personagens que eu até fico, que são Flui, tão né? bons que eu acho que até teriam poderiam ter um filme próprio, uma perspectiva própria dentro dessa história, né? E aí eu fico Imagina até pensando, como no livro, como é que isso foi estruturado, assim, é, que cada encontro do Eamon, por exemplo, com um personagem diferente, me deu um capítulo. é, acho Sei que lá, eu renderia, tipo assim, uma série com episódios, e cada episódio fosse um encontro do Eamon com algum desses personagens, né? é, Intercalando com a história da Ada, assim. exatamente. Não, renderia muito. É.
Bom, É uma pena Vanderlei, que a gente não tenha mais o Anthony Mangal aqui para fazer. Não sei onde ele faria essas histórias hoje, né? é, Mas é uma pena que a gente não tenha mais um diretor assim. inicialmente ele dirigiria o Leitor, né? Não sei. Pra mim era um projeto do Stephen Daldry desde sempre. Ah, Não sempre sabia foi que Leitor. ele. Eu lembro que. Tô tentando rever aqui. Que aí ele fez um. Depois ele fez um filme que eu achei terrível, assim, que é a Ah, Invasão a Domicílio. Domicílio, né? E foi uma defesa que eu fiz, que ele era muito bom, assim, com histórias de época, mas as contemporâneas, assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O IMDb é um saco porque às vezes a aba de diretor você tem que clicar pra. Eu Mas você lembro vê no. que. Eu lembro que outro filme que eu assisti dele que eu acho muito ruim é Um Amor de Verdade, que tem o Matt Dillon fazendo, acho que um bombeiro. Acho que ele é um. Eu não sei, eu não lembro se ele é um bombeiro ou um eletricista, mas acho muito fraco. E aí eu vi que ele tem aqui, né, o The Number One Ladies Detective Agency, que eu acho que ia ser uma série, e aí se transformou numa série, uma minissérie. Não sei, né? Eu não assisti. Mas sim, acho que a partida dele foi muito cedo, assim. E acho que, assim, de filmes, assim, nesses moldes, assim, que eu gosto muito e que eu lembro que é o último, assim, que talvez Hollywood tenha produzido, na minha opinião, foi até O Último Homem do Mel Gibson, que ele também tem esses elementos, assim, sabe? De jovem da guerra e ele deixa o amor para trás. E ele tem a sua moralidade, a sua pureza, de certa forma, atestados, né? E- Mas acho que fora isso, não Bom, se tem Ricardo, mais querido, filmes. E acho que se tiver, não será como Cold Mountain, a gente vai ver os fundos azuis, as é, intervenções de inteligência artificial. Infelizmente, ninguém mais vai. é, ter vai investir mais em um filme para construir grandes cenários, encenar grandes guerras, não. é que um dos produtores do filme também é o Sidney Pollack, né? Que a gente pode Exato. imaginar, fez o Entre Dois Amores com a Meryl Streep, que eu acho que tem uma pegada bem próxima. Eu não Né? assisti até hoje Pessoas esse se filme. reunindo, assim, pra fazer. É, é isso, né? São diretores que a gente eu não vejo mais. Não vi ainda, tanto de recordação, assim, que eu me lembro, assim, não vi iniciativas próximas. Né? É, Também não sei o efeito que um filme desse teria no público hoje, assim, o que é que. Porque também tem isso, né? A mudança de pensamento e de consumo, né? Como é que as pessoas gostariam de ver um filme desse hoje? Não sei se também quem está uhum. produzindo pensa nisso, né? Acho que hoje assim existe mais um interesse assim pelo resgate de figuras históricas do que necessariamente, É, né? Fernando É, Aí o Ridley Scott com Napoleão, Ah, sim, é. Oppenheimer. Acho que é o que a gente vai ver é, como tendência aí, né? exatamente. Principalmente com a bilheteria de Oppenheimer, né? Também. É, A de, a de, a de Napoleão também não foi ruim, né? Apesar de ter, enfim, é. E uma. aquele do Sam Mendes, que 1917, né? É isso. É, Tem filmes de guerra, aquele alemão também. exato. Bom, Vanderlei, partindo para o tópico, qual o impacto de Cold Mountain na carreira de Nicole Kidman? Mas antes disso, eu quero relembrar também como se deu o Oscar aquele ano, uma vez que a Nicole Kidman também era uma promessa, assim, né? Uma esperança de indicação que não se converteu. Foi o ano que a Charlize Theron venceu por Monster, Desejo Assassino. E aí tivemos como indicados a Keisha Castle Hudgens, que foi por Encantadora de Baleias, a Samantha Morton por Terra de Sonhos, a Naomi Watts por 21 gramas e a Diane Keaton por Alguém Tem que Ceder. Eu também estou com a lista do Globo de Ouro e lá o que nós tivemos assim indicadas que também teriam um potencial de Oscar seria a Evan Rachel Wood por Aos 13, a Scarlett Johansson por Moça com Brinco de Pérola e também por Encontros e Desencontros, a Uma Thurman por Kill Bill Volume 1,
E deixa eu ver o que mais, talvez, poderia aparecer. Cadê a categoria de comédia? Eu Hum. citei, né, Scarlett Johansson por Encontros e Desencontros, Jamie Lee Curtis por Sexta-feira Muito Louca, uma indicação que eu super defenderia também. A Ela Scarlett Johansson ganhou o BAFTA, cara. Esse dia que ela fazendo uma pesquisa ganhou, pro ela ganhou um BAFTA, né? ganhou. Ela ganhou Enquanto por, diz pelo conta. Encontros e Desencontros, né? Foi. Eu gosto muito dela em Moça com do Brinco de Pérola Brinco de também. Pérola. Eu- Acho que foi uma muito forte pra ela também. Não sei se eu- a Nicole seria indicada pelo Cold Mountain, não. eu- foi também muito disputado, né? Eu amo a Nicole Kidman, mas acho que até compreendo também essa ausência. E tem, você sabe, um amor por Sob o Sol da Toscana, né? Nossa, pra mim a Dani Lane merecia uma indicação por esse Eu acho filme que o também. Cold Mountain também teve essa questão, assim, de. Era um filme que desde o princípio era um filme muito visado, assim, visado É, como favorito ao Oscar de melhor filme. Quando você começa a trajetória assim, é muito complicado você se manter assim. A é, tendência é você ter um desgaste durante a trajetória, a ser ofuscado por algum nome que surpreenda. Scarlett Johansson não era um nome tão. é, Tipo, tinha tanta discussão em torno dela ainda, ela praticamente surgiu nesse período, né? é, E o Encontro e Desencontro da Sofia Coppola foi um grande estouro naquele ano. Aí depois é, o Moça com Brinco de Pérola e as outras atrizes, assim, que eram nomes que talvez não estavam ali então no holofote quanto a Nicole Kidman é. pós-Oscar. Assim. Então acho que essa coisa da expectativa também meio que. Até mesmo pro Cold Mountain concorrer a categorias como melhor filme, direção, né? Vendo o ano de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, viu? Melhor filme. Várias coisas que ele. Acho que justamente por isso até me surpreendo, né, com esses números que o Cold Mountain conseguiu fazer nos Estados Unidos. Agora, eu acho que o filme também merecia uma indicação a melhor filme. Eu particularmente não gosto de Mestre dos Mares. Eu Também não. acho, eu acho um filme bem burocrático, Alma assim. de Herói eu não Eu acredito. não assisti até hoje esse filme. Acredito. Eu acho pior que Mestre dos Magos. Mano. O caso mais complicado de aceitar do que Mestre dos Magos. Eu não entendi essa indicação pra ele, não. Muito estranha. É E porque acho foi que é uma um filme cidade que de ele nem Deus, né? tinha. Deixa eu ver se ele fez sucesso. Eu não lembro se ele. Ou ele tinha feito. Não, Acho ele que fez fez sucesso, ele sucesso. fez. E Ele foi fez uma um. de Cidade de Deus também. Tem que É, lembrar que o Oscar de Cidade de Deus foi esse, né? Que ele não estava concorrendo à categoria de filme estrangeiro, mas ele podia concorrer a melhor filme, né? é, E exatamente. era da Miramax também. Era a Miramax que estava por trás da campanha do Cidade de Deus junto com o Cold Mountain. É. Eu tô vendo aqui também o Globo de Ouro para ver melhor comédia em musical, no caso do filme, para ver se teria também um potencial, um outro potencial para. Só que eu não estou encontrando aqui. Encontrei aqui. Tinha simplesmente Amor, Peixe Grande, Suas Histórias Maravilhosas, Driblando o Destino e Procurando Nemo. Não tem. Eu vou procurando mesmo, mas eu não sei se. Deveria ser Cold Mountain no lugar de Mestre dos Mares e Sexta-feira Muito Louca no lugar de, A impressão que de Encontros e Desencontros estava. Concorreu com comédia. Porque o Bill Murray. Encontros foi. Bill Murray ganhou comédia. É. A gente reviu, né, esse cenário e aí sobre Nicole Kidman, né? Ela menciona, eu já vi essa entrevistas que ela Uhum. menciona, né? Esse filme. Eu acho que não como um que talvez tenha deixado uma marca na história. Eu lembro até que é uma fala que sempre uma fala que sempre me marcou dela, né? Dela falar sobre ter filmes que não que falta ela ter filmes que deixaram uma marca na história. Aí ela cita Moulin Rouge como um, né? O Cold Mountain, aí acho que já não entra nessa categoria, mas entra naquela do privilégio que ela teve, né, de trabalhar com um cineasta como Anthony Minghella, né?
são pessoas muito queridas, assim. É, O Anthony Minghella, por exemplo, ele é produtor do Nine. Eu lembro quando o Nine saiu, o Anthony Minghella foi uma das pessoas muito, foi um dos nomes, inclusive responsáveis pela escalação da Nicole Kidman com a Cláudia, assim. é, Ele tinha essa visão. Eu mesmo acho que foi o Rob Marshall que falou isso. Ele tinha essa visão da Nicole como essa musa, essa grande estrela de cinema, é, que é preferida do cineasta. Talvez ele pudesse ele voltar a trabalhar com ela em outro momento. O Sidney Pollack, que trabalhou com ela depois, anos depois, com, com o intérprete, né? E outros nomes que estão aí no meio desse bolo todo aí de atores. A Natalie Portman, né? Que é, inclusive menciona ela como uma figura muito importante para a carreira dela, é, no teste de Cold Mountain, falando coisas, né? E como conduzir uma carreira e tal, escolher é, cineasta. A gente viu tudo na campanha do Cisne Negro, a Natalie Portman falando muito isso, né? é, E pelos nomes, assim, pela época. É um filme, acho que ela lembra bastante afeto, assim. E a gente lembra que é o que também importa muito, assim, porque quando a Renée Zellweger reencontrou a Nicole Kidman no tapete vermelho lá do Oscar do Jury, foi do Oscar, não? Foi do Globo de Ouro, do Jury, que a Nicole tava concorrendo pelo Bom Michel e ela concorrendo não, né? Ela tava na temporada de premiações com o Bom Michel e a Renée Zellweger voltou com o Jury, assim, que as duas se reencontraram, assim, pra mim foi reencontro de Ada com o Ruby, e que é, a gente tinha lembrança, né, das disputas das duas durante muito tempo, né? Então, sei lá, foi muito importante, eu acho, pra eu carreira também dela. acho. Eu acho que Que eu sempre gostaria, assim, de um reencontro também com o Jude Law, não sei. que a gente teve com Genius, assim, mas não foi. Ah, É, eu sempre me esqueço, às vezes, disso, né? Acabei de comprar o filme e tinha me esquecido que eles se eu acho que eu já tô reencontraram. mais com ele do que com o Colin Firth, inclusive. É, Mas assim, não foi. Inclusive foi da Watson Company. Não foi também esse retorno que a gente tinha como expectativa, né? é. Do encontro Ah, dele. que vacilo. Eu vou até cortar essa parte, que de fato eles se encontraram no Mestre dos... o Mestre dos Gênios, né? Que acho que inclusive poderia ser uma próxima escolha nossa, né, para tratar aqui, que tal? É, vamos refletir. Que eu ia propor também, que acho que quando bater a data para nosso reencontro, assim, para gravar episódios, talvez a gente já tenha acesso ao EFI dela, né? Não sei. Eu acho que vale um episódio também, né? Não, É, não, com certeza. é, Porque ali vai ser uma obra audiovisual à parte, né? Porque aí é, sai e faz todo um retrospectivo da carreira da pessoa. Então, acho é. que vale a pena. Ah, então tá combinado. Aí qualquer coisa a gente encaixa também o Mestre dos Gênios para pegar a carona com Nicole Kidman e Jude Law. Bom, Vanderlei, encerrou por aqui a nossa conversa sobre Cold Mountain. Eu não chequei se este é um filme que vocês vão poder encontrar em alguma plataforma de streaming. Me parece que até mesmo pelo que me contou o Twitter, parece que não existe em nenhuma plataforma de streaming. Eu vi pra locação, tipo, nesses serviços da loja da Amazon, tem É, tipo exato. locais pra... Não tem, não. É, Até pouco tempo atrás, acho que tinha até algum deles aí. Acho que o Star Plus e tal, mas não tem mais. pessoal, Então, é na isso. data que a gente tá... Isso aqui, que a gente gravou isso aqui, não tinha. Uhum. O pessoal, vocês vão ter que ficar ou com um DVD, ou peçam o DVD comigo, ou Blu-ray com o Vanderlei, ou vocês alugam ou compram digitalmente aí na Apple TV, Google Film, Play Filmes, enfim, que disponível assim, só pagando assinatura não vai ter, não, infelizmente. Mas é isso, a gente saiu por aqui essa conversa, depois a gente avalia melhor quais são os próximos episódios. Vanley, quero agradecer a sua presença e também quero fazer o convite a todos para acompanhar Chovendo Sapos por site, redes sociais e canal no YouTube.
Instagram, vai estar todos os endereços onde eles estão na descrição desse vídeo. O canal dele vai aparecer do lado dele, da janelinha. E aqui no meio do nosso vídeo aparece a playlist com todos os episódios já gravados sobre arquivos Nicole Kidman. E se inscrevam também no Cine Resenhas, claro, para ficar de olho em outros conteúdos que possam vir. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai,